Oi, pessoal, a gente está começando mais uma aula da disciplina de Programação Funcional e a gente vai dar continuidade ao nosso estudo de funções sobre listas na linguagem Haskell, tá bom? Então, antes de mais nada, vamos abrir aqui o arquivo bool.hs, tá bem? E nesse arquivo a gente tem algumas funções definidas para o tipo booleano. Vamos abrir o modo interativo e vamos carregar esse arquivo no modo interativo. Pois bem. Tá certo. Então vamos lá. A gente vai parar brevemente de focar inteiramente em listas, porque a gente precisa, por um momento, definir funções para tipos booleanos, a fim de que a gente esteja apto a trabalhar com funções que exijam condicionais na sua definição, tá bom? Então a gente começa lidando com tipo booleano, né? A gente pode até perguntar, por exemplo, o tipo de true, e a gente vai ter como resposta que true é um booleano. A gente também pode perguntar o tipo de false, e a gente vai ter como resposta que false é um booleano. Esses são os dois valores booleanos possíveis, né? Vamos perguntar para o modo interativo informações sobre o tipo bool. E aí ele vai dar uma informação bastante simples. Ele está dizendo que bool é definido por data bool, e bool tem dois casos, false e verdadeiro, tá bom? E é definido nos tipos do GHC. Pois bem, então no arquivo bool.hs a gente tem um módulo bool que lida com tipos booleanos. A gente não vai estar definindo o nosso próprio tipo booleano. A gente vai estar usando o tipo booleano do compilador, porque diversas funções internas dependem desse tipo. Então seria muito complicado e seria uma distração a gente implementar todas elas novamente, essas funções internas, tá bom? Então a gente vai utilizar o tipo booleano e a gente vai focar mais em alto nível aqui. A gente importa algumas funções do functions.hs e em breve a gente vai ver do que se trata. A primeira função que a gente define é a função end. A função end, como o nome sugere, ela recebe alguns booleanos e ela retorna verdadeiro ou falso. Ela retorna verdadeiro caso todos os booleanos que ela tem recebido sejam verdadeiros. Ela retorna falso caso contrário. Então aqui é o argumento dela, a lista de booleanos que ela recebe. Caso todos sejam verdadeiros, ela retorna verdadeiro. Caso pelo menos um seja falso, ela retorna falso, tá bom? Veja que end precisa encontrar um booleano falso para retornar falso. Então, quando o end recebe a lista vazia, como ela não encontra um booleano falso, afinal ela encontra booleano nenhum, a convenção é que ela retorne true, tá bom? Agora existem dois casos. A gente desestrutura a lista que end recebe como seu argumento em cabeça e cauda, e a gente checa o valor da cabeça da lista. Caso a cabeça da lista seja verdadeiro, a gente chama recursivamente a função end para verificar se todos os demais elementos, os elementos da cauda, também são verdadeiros. Caso contrário, caso a cabeça seja falsa, a gente não precisa se preocupar com os elementos da cauda. Afinal, a gente foi capaz de encontrar um booleano falso e isso é o bastante para que end retorne falso. Ao lado de end, a gente tem a função OR.
com a mesma assinatura, recebe uma lista de booleanos e retorna um booleano. Dessa vez, a função OR precisa encontrar pelo menos um booleano verdadeiro para retornar verdadeiro. Então, quando a função OR recebe uma lista vazia, a convenção é que ela retorne falso. Afinal, ela não encontrou um booleano verdadeiro porque sequer ela encontrou booleanos. Ela recebeu uma lista com 0 booleanos. Caso a função OR receba uma lista com cabeça verdadeira, a cauda pode ser ignorada, já que basta que encontre um booleano verdadeiro para que ela retorne verdadeiro. Caso OR receba uma lista com cabeça falsa e cauda XS, OR ainda não encontrou nenhum booleano verdadeiro, então ela precisa continuar observando os booleanos na cauda XS. Então, OR se define recursivamente por cauda em termos de si mesma para a cauda XS. O primeiro exercício das notas de aula pede para você implementar os operadores AND e OR com a assinatura onde eles recebem 2 booleanos e retornam um booleano. Agora que a gente tem algumas funções para lidar com booleanos, a gente pode retornar para as nossas funções de lista. Inclusive, antes de fazer isso, vamos exemplificar o funcionamento das funções AND e OR. Pois bem, quando a gente passa para AND uma lista onde todos os booleanos são verdadeiros, a função AND retorna verdadeiro. No entanto, se um dos booleanos for falso, a função AND retorna falso. No entanto, quando a função OR recebe uma lista que tem pelo menos um booleano verdadeiro, ela retorna verdadeiro. A função OR só retorna falso caso receba uma lista que tenha todos os seus booleanos valorados como falso. Aí a função OR retorna falso. A função take, ela toma um prefixo de uma lista. Ela recebe como seu primeiro argumento int, um valor inteiro. Ela recebe como seu segundo argumento uma lista de elementos do tipo A, e ela retorna uma lista de elementos do tipo A. Que lista ela retorna? Ela retorna a lista dos n primeiros elementos da lista que ela recebe como argumento. Então, quando n é igual a 0, não importa a lista passada. Como a gente vai retornar os 0 primeiros elementos da lista passada como argumento, essa lista não tem importância para a gente. A gente vai retornar nenhum elemento dessa lista. Então a gente retorna simplesmente a lista vazia, ignorando a lista que foi passada como argumento. Por outro lado, quando take recebe um inteiro qualquer, indicando quantos elementos devem ser retornados da lista vazia, como a lista vazia não tem elementos, take retorna a lista vazia. E por fim, quando take recebe n, que nesse caso não é 0, e recebe uma lista desestruturada em cabeça x e cauda xs, como esse n não é 0, ele deve ser pelo menos 1. Então,
como a gente tem que retornar pelo menos um elemento da lista com cabeça x, a gente retorna a cabeça x como primeiro elemento de uma lista, como cabeça de uma lista, cuja cauda é dada recursivamente, ou seja, a cauda é dada tomando os n-1 primeiros elementos da cauda xs. Vamos dar uma olhada nisso. Vamos pegar alguma informação sobre a função take. A função take não se encontra no escopo. Ah, eu entendo por quê. A função take não se encontra em escopo porque... A função take não se encontra em escopo porque eu não havia carregado esse arquivo. Então a gente vai carregar esse arquivo, o list.hs. Agora que a gente carregou o list.hs, a função take ela se encontra definida. Observa que a função take está definida com a assinatura, com a mesma assinatura exibida nas notas de aula. Então a gente pode testar um pouco a função take. Vamos primeiro definir uma variável chamada alphabet. E a alphabet vai ser igual a caractere, dois pontos, ponto, z. Tudo bem? Alphabet, então, é o nosso alfabeto. É o alfabeto com as 26 letras. Certo? Pois bem. Então, a gente vai fazer alguns exemplos com take. Take 6 alphabet. E a gente recebe de volta as 6 primeiras letras do alfabeto. Ou seja, a função take ela toma um inteiro n e uma lista e retorna os n primeiros elementos daquela lista. Tá bem? Se a gente passa take 6 e uma lista vazia, a gente recebe de volta a lista vazia. Não existem elementos para ser retornados. E por outro lado, se a gente passa um n maior que o número de elementos na lista, a lista inteira é retornada. Pois bem. Complementando... Ah, não, ainda não. Antes da gente fazer a função drop, que complementa a função take, a gente define a função count. E isso vai ilustrar uma característica de Haskell. Haskell possui avaliação preguiçosa, ou seja, a linguagem Haskell ela só executa a computação de algum valor caso seja estritamente necessário. Enquanto não houver a necessidade de avaliar algum valor, aquele valor não será avaliado. Por exemplo, a gente pode colocar aqui naturals como sendo uma lista cujo primeiro elemento é o número 1, reticences. Daí, naturals contém todos os números naturais. Observa, no entanto, que apesar da gente ter definido uma lista infinita, a linguagem, a implementação de Haskell que a gente está usando, o GHC, ele não se deu ao trabalho de computar uma lista infinita. A gente não está preso numa computação que nunca vai acabar. Então a gente pode pensar em pegar os 10 primeiros elementos de naturals. E a gente consegue pegar os 10 primeiros elementos de naturals. Afinal, naturals é uma lista infinita. Ou seja, qualquer que seja o n que a gente passe para take, naturals vai ser capaz de retornar uma lista com aquela quantidade
de elementos, tá bom? A gente diz que naturals tem a sua definição resultando em uma lista infinita, mas a produção dessa lista infinita se encontra suspensa. E essa lista infinita só tem os seus prefixos construídos à medida que eles são necessários. Tá bom? Isso vale também para funções, ou seja, uma função em Haskell não avalia os seus argumentos. Quando os argumentos são passados para uma função em Haskell, os argumentos são avaliados apenas quando necessários e se necessários. Então, é perfeitamente possível que uma função receba um argumento e não o avalie, que esse argumento seja completamente ignorado, tá bem? Então a gente tem justamente por isso, pelo fato de que uma função não avalia os seus argumentos assim que o recebe, a possibilidade de definir o condicional como uma função. Vale lembrar que Haskell tem o condicional definido, tem a palavra if definida. No entanto, como a gente está concentrado em lidar com funções e analisar as características da linguagem, esse é um bom exercício, mostrar que o condicional pode ser expresso como uma função. Então, cond é uma função condicional que tem 3 argumentos. O primeiro argumento é um valor booleano. Os 2 últimos argumentos têm o mesmo tipo, são valores de um certo tipo A, e o retorno é um valor de tipo A. Então observe o seguinte, quando cond recebe como seu argumento booleano, como seu primeiro argumento true, como seu primeiro argumento do tipo A, x, e o seu segundo argumento do tipo A, ignorado, a função cond retorna x. No entanto, quando cond recebe o seu argumento booleano falso, ela ignora o seu primeiro argumento do tipo A e retorna o segundo argumento do tipo A, y. Observe então que no primeiro caso de cond, o argumento y é completamente ignorado. A função não avalia o argumento assim que o recebe e, portanto, apesar de ter recebido algum valor de tipo y, esse valor não foi computado. Da mesma forma, no segundo caso de cond, quando cond recebe um valor booleano falso, ela ignora o seu primeiro argumento, x, o seu primeiro argumento de tipo A, x. E como a função cond não avalia o seu argumento, ele é completamente ignorado. A gente pode observar a função cond sendo definida dessa forma, tá bem? E a gente pode testar a função cond. Por exemplo, antes de fazer isso, vamos observar algumas operações que retornam booleanos, né? Por exemplo, o operador menor ou igual, ele retorna um booleano para indicar se a assertiva a respeito, se o primeiro elemento de fato é menor ou igual que o segundo. Ele retorna falso, caso contrário. Como tudo em Haskell ou é um tipo ou é uma função, então o próprio operador de menor ou igual também é uma função, certo? Ou seja, o operador de menor ou igual recebe 2 elementos do tipo A
que implementem a classe dos tipos ordenáveis, ou seja, o menor ou igual recebe dois valores de um tipo que pode ser ordenável, e retorna um booleano. Então a gente pode fazer coisas como o seguinte: cond menor ou igual a 3, e aí a gente passa dois valores, 10 e 20. Nesse caso, como o cond está recebendo um valor verdadeiro como seu primeiro argumento, ela vai retornar o seu segundo argumento, 10. Agora, caso o cond recebesse um valor falso como seu primeiro argumento, ela retornaria o seu segundo argumento, 20. Lembra que quando a gente passa uma string para a função error, uma exceção é lançada. Então agora a gente vai exemplificar que em Haskell as funções não avaliam os seus argumentos assim que os recebem. Em Haskell, as funções avaliam os seus argumentos apenas caso necessário. Então vamos voltar aqui para essa chamada de cond e vamos passar como seu terceiro argumento error e alguma string, ou seja, caso cond receba um valor booleano falso, ela retorna o seu segundo argumento, e nesse caso vai ser lançada uma exceção. No entanto, caso cond receba um valor verdadeiro como seu argumento booleano, ela vai retornar o seu primeiro argumento de tipo A. A pergunta é: apesar disso, uma exceção será lançada? A resposta é não, porque o segundo argumento de tipo A não vai precisar ser computado, não vai precisar de avaliação e, portanto, permanecerá suspenso e nunca vai lançar uma exceção. Então você observa que em Haskell as funções não avaliam os seus argumentos assim que os recebem. Em Haskell, as funções apenas avaliam os seus argumentos caso seja necessário. Posto isso, é perfeitamente possível implementar o condicional como uma função. E agora sim a gente vai implementar a função drop, logo após implementar cond, em um estilo diferente da função take. A função drop tem a mesma assinatura de take e tem um comportamento complementar ao comportamento de take. A função drop, ela descarta os n primeiros elementos de uma lista e retorna os demais elementos, certo? A assinatura de drop é a mesma de take, mas a ação de drop é complementar. Take retorna os n primeiros elementos de uma lista. Drop descarta estes elementos e retorna os elementos seguintes. Então, quando o drop recebe uma lista vazia, não importa o valor de n. Drop retorna uma lista vazia. Afinal, em uma lista vazia, não existem elementos que devam ser descartados. Por outro lado, quando o drop recebe um valor n e uma lista xs, observa que a gente não está desestruturando xs. A gente vai resolver essa função com um outro estilo de escrita. A gente precisa saber qual é o valor de n. Caso n tenha um valor positivo,
a gente realmente tem elementos que devem ser descartados. Caso n tenha um valor não positivo, não existem elementos que devam ser descartados. Então a gente utiliza a função cond, cujo primeiro argumento é justamente uma expressão que é verdadeira quando n é não positivo e falsa quando n é positivo. Ou seja, se n for menor ou igual a zero, a gente não tem nada para descartar e retorna xs, simplesmente. Caso essa expressão seja falsa, ou seja, caso n seja maior que zero, a gente de fato tem elementos para descartar e irá descartá-los. De que forma? A gente vai chamar no último argumento de cond a função drop, dessa vez com o seu argumento numérico sendo n-1, e a lista sobre a qual ela vai atuar é a lista que é a cauda de xs, tá bom? Então dessa vez a gente não teve uma função escrita por desestruturação, dessa vez a gente teve uma função escrita utilizando um condicional. Tá bem? A gente também tem a função split-at. A função split-at é uma função que faz as duas coisas que take e drop fazem. A função split-at divide uma lista até o seu enésimo elemento. Ela retorna os n primeiros elementos dessa lista como o primeiro argumento de uma tupla e os elementos restantes como o segundo argumento de uma tupla. Então, se a gente foi capaz de ver... Se a gente foi capaz de ver a função take tomando os 6 primeiros elementos do alfabeto e a função drop descartando os 6 primeiros elementos do alfabeto, a função split-at vai fazer as duas coisas simultaneamente. Ou seja, a função split-at vai retornar duas listas numa tupla. Os 6 primeiros elementos de alphabet como a primeira componente da tupla e os demais elementos de alphabet como a segunda componente da tupla. Tudo bem? Então, a função split-at ela pode ter uma definição inocente totalmente em termos de take e drop. Faz todo sentido. A gente recebe um inteiro n e uma lista xs. A primeira componente da tupla é dada por take n xs e a segunda componente da tupla é dada por drop n xs. Inclusive, falando em tuplas, a vírgula também é uma função. A vírgula, no caso, ela recebe um elemento do tipo A, um elemento do tipo B e retorna uma tupla em que a sua primeira componente é o elemento do tipo A passado e a segunda componente é o elemento do tipo B passado. No caso, a sintaxe não é essa. A gente não pode utilizar a vírgula solta. A gente precisa dos parênteses, tá bem? Ou, claro, a gente pode utilizar a vírgula como um operador infixo.
Na verdade, a gente pode utilizar a vírgula, que é um operador infixo, como uma função prefixa, desde que a gente cerque o símbolo vírgula por parênteses. Daí ela se comporta igualmente, retornando uma tupla, tá bom? Pois bem, a função split@, ela pode ser definida de uma maneira mais eficiente se a gente não utilizar diretamente take e drop. Porque quando a gente utiliza take, a gente está percorrendo a lista XS uma vez, e quando a gente utiliza drop, a gente está percorrendo a lista XS uma segunda vez. E, no entanto, split@, pode ser definida de tal forma que a lista XS seja percorrida apenas uma vez. Então, a definição mais longa de split@, porém mais eficiente, se encontra aqui. Quando split@, recebe 0 e uma lista XS, ela não toma elementos da lista XS para a primeira componente e retorna a lista XS inteira na segunda componente. Quando split@, recebe qualquer número e uma lista vazia, ela não tem elementos a particionar entre as duas listas da tupla e, portanto, ela retorna as duas listas da tupla como sendo listas vazias. No entanto, quando split@, recebe N e uma lista desestruturada em cabeça X e cauda XS, ela retorna a seguinte tupla. A primeira componente da tupla sendo a cabeça X da lista, afinal, N é maior que 0 e pelo menos um elemento da lista XS deve ser colocado na primeira componente da tupla. Esse elemento é X e os demais elementos são PS. Na segunda componente da tupla, a gente tem os elementos QS. O que ocorre? PS e QS são as componentes de uma tupla desestruturada. E essa tupla é justamente o retorno de split@, com o argumento n-1 para a cauda XS. Ou seja, split@, n-1 XS retorna uma tupla. A gente está recebendo essa tupla de maneira desestruturada e atribuindo os nomes PS e QS para as suas componentes. Então, a primeira componente, PS, deve ser acrescido ao seu começo a cabeça da lista, X, e a segunda componente, QS, deve ser passada inalterada. Tá bem? Essa definição, como você pode ver, ela percorre a lista passada a split@, apenas uma vez, em vez de fazer duas chamadas para outras funções, em que cada uma dessas chamadas percorreria a lista duas vezes. Na verdade, cada uma dessas funções percorreria a lista uma vez e, portanto, essa definição de split@, acabaria percorrendo a lista duas vezes, ao contrário dessa definição, que é mais extensa, só que percorre a lista exatamente uma vez. Agora a gente tem uma certa novidade sintática na assinatura dessa função, isPrefix_of. A função isPrefix_of, ela serve para determinar se o primeiro argumento, uma lista, é prefixo do segundo argumento, uma lista. A novidade se encontra bem aqui. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que nem toda lista pode ter seus elementos comparados por igualdade. Então, para que seja possível comparar elementos de uma lista por igualdade, a gente deve admitir que o tipo dessa lista deve ser comparado por igualdade. Daí
a gente está restringindo o tipo a ser não um tipo qualquer, mas um tipo que implemente a classe EQ, que seja instância da classe EQ. A gente pode pedir informações a respeito da classe EQ, e aí a gente vai receber bastante retorno de volta. A classe EQ, ela possui duas funções exatamente igual e diferente, e ela tem algumas instâncias. Por exemplo, quando A é um tipo que implementa a classe EQ, ou seja, quando A é um tipo comparável por igualdade, então listas de valores do tipo A também são comparáveis por igualdade, automaticamente. Int é um tipo comparável por igualdade, char é um tipo comparável por igualdade e booleano é um tipo comparável por igualdade. Aqui a gente tem diversos outros. E existem ainda mais alguns que também são comparáveis por igualdade. Tá bem? Pois bem. Então a gente tem essa novidade sintática em relação às funções anteriores. Ou seja, agora a gente não está dizendo que A é um tipo qualquer. A gente está dizendo que A é um tipo, mas que esse tipo deve implementar as funções na classe EQ. Ou seja, a gente está dizendo que A deve ser um tipo comparável por igualdade. Um tipo para o qual os operadores exatamente igual e diferente estejam bem definidos. Tá bom? Então a gente vai determinar se o primeiro argumento é um prefixo do segundo. A lista vazia é prefixo de qualquer lista. Então a gente retorna true. Neste caso, bem aqui, a primeira lista não pode ser vazia. Porque caso a primeira lista fosse vazia, a gente teria parado bem aqui no primeiro caso. Então, no segundo caso, qualquer lista não vazia não é prefixo de uma lista vazia. E nesse caso a gente retorna falso. Faltou então o caso em que as duas listas são não vazias e, portanto, são desestruturadas em cabeça e cauda cada uma. A gente utiliza um condicional para determinar o valor de retorno da seguinte forma. Caso as cabeças sejam iguais, a gente vai comparar recursivamente as caudas. Caso as cabeças sejam diferentes, a gente já sabe que a primeira lista não é prefixo da segunda. Então a gente retorna falso direto. Vamos pedir informações. Vamos pedir informações sobre a função isPrefixOf. A gente tem as informações, ou seja, a assinatura e onde ela se encontra definida. E agora a gente vai testar essa função. A gente ainda tem o alfabeto definido, né? Então a gente pode colocar isPrefixOf, por exemplo, ABC, alphabet. E isso é verdade. Uma outra coisa interessante é que até as funções que têm nomes que não são operadores, funções que não têm nomes simbólicos, podem ser utilizadas como operadores desde que o seu nome esteja rodeado por crases. Então a gente pode ter algo como ABC isPrefixOf alphabet. Tá vendo? A gente consegue utilizar funções que não têm nomes simbólicos
como operadores, desde que o nome da função esteja entre crases. Aí a gente tem uma leitura mais amigável, né? Onde a gente está perguntando se a string ABC é um prefixo da string alfabeto. Claro que a gente pode dar um exemplo onde o retorno é falso. Nesse caso, a gente poderia trocar essa letra B por N. E aí a gente teria um retorno falso. Ou seja, a NC não é um prefixo de alfabeto. Pois bem, continuando com as nossas funções, a gente tem, na verdade, nas notas de aula, dois exercícios parecidos com esse prefix of, que são is-infix of e is-subsequence of, que devem ser implementados. E a gente tem mais uma função para lidar com múltiplas listas, dessa vez a função zip. A função zip recebe uma lista de elementos do tipo A, uma lista de elementos do tipo B e retorna uma lista de tuplas. Uma lista de tuplas em que as primeiras componentes são valores do tipo A e as segundas componentes são valores do tipo B. Então é bastante intuitivo o que zip vai fazer. Zip vai emparelhar o primeiro elemento da primeira lista com o primeiro elemento da segunda lista para formar uma tupla, vai emparelhar os segundos elementos de cada lista, os terceiros elementos de cada lista e assim por diante. No caso, zip precisa de elementos a serem emparelhados. Então, quando uma das duas listas é vazia, zip retorna uma lista vazia. Caso zip receba duas listas não vazias, que podem ser desestruturadas em cabeça e cauda, zip retorna uma tupla como a cabeça de uma nova lista, uma tupla constituída das cabeças x e y, e nessa nova lista, a cauda é dada recursivamente pela chamada de zip para as listas xs e ys. Por exemplo, a gente pode checar as informações sobre zip. Zip tem a assinatura adequada, de acordo com as notas de aula. E a gente pode utilizar zip, por exemplo, para enumerar o alfabeto. A gente tem o alfabeto, da letra A até a letra Z. E a gente poderia criar uma enumeração do alfabeto da seguinte forma. Zip, uma lista infinita de 1 em diante, e em seguida o alfabeto. Novamente, Haskell é uma linguagem preguiçosa e ela não vai avaliar os seus argumentos por completo, a não ser que seja necessário. Como o alfabeto, acredito eu, tem 26 letras, apenas os primeiros 26 elementos da primeira lista precisam ser avaliados. E, no entanto, apesar da primeira lista ser uma lista infinita, essa chamada de zip com uma lista infinita e uma lista finita vai encerrar porque a lista finita, alphabet, eventualmente vai ser esgotada. E nesse momento, a lista infinita não precisará mais ser utilizada e, portanto, não terá os seus elementos restantes avaliados. E é isso que ocorre. E, de fato, o alfabeto tem 26 letras. Você pode observar que cada uma das letras está emparelhada com um número como a primeira componente. E você pode observar também que zip encerrou a sua execução. Ou seja, apesar de ter recebido uma lista infinita, a execução de zip foi finita. Afinal, uma das suas listas era finita. E nesse caso,
a lista finita acabou tendo os seus elementos esgotados pela execução de zip e nos levou a este caso bem aqui, ou seja, a lista infinita certamente ainda tinha elementos a serem avaliados, mas a segunda lista eventualmente tornou-se vazia, já que era finita e as chamadas recursivas de zip sempre ignoravam um de seus elementos. Então, eventualmente, zip acabou caindo nesse caso e retornou uma lista vazia. Retornou uma lista vazia como cauda na sua última chamada recursiva. Aqui a gente começa a apresentar funções de alta ordem. O que são funções de alta ordem? Veja só. Valores, na verdade, vamos começar de outra forma. Tipos têm valores. Ou seja, um tipo acaba sendo um conjunto de valores. Por exemplo, int é um conjunto de valores numéricos. Char pode ser visto como um conjunto de caracteres. E alguns tipos são conjuntos de funções, ou seja, funções também são valores em Haskell. E uma função em Haskell recebe valores de certos tipos. Então, uma função em Haskell pode receber funções de certos tipos. Por exemplo, a gente tem a função takeWhile. TakeWhile, no seu primeiro argumento, observe os parênteses, recebe uma função que, dado um elemento A, retorna um booleano. Esse tipo de função a gente chama de predicado. Tá bom? É uma função que avalia valores de um certo tipo e retorna verdadeiro ou falso para valores daquele tipo. Então, isso aqui a gente costuma chamar de predicado. Tá bom? É uma função que avalia valores de um certo tipo. Esse é o primeiro argumento de takeWhile. O segundo argumento de takeWhile é uma lista de valores do tipo A. E o retorno de takeWhile é uma lista de valores do tipo A. Observa que no lugar, diferente de take, que recebe um número como seu primeiro argumento, takeWhile recebe uma função. A ideia de takeWhile é o seguinte: enquanto o predicado for verdadeiro, ela vai tomando elementos da lista que ela recebe como segundo argumento e os retorna. Ela para de tomar elementos assim que o predicado se torna falso. Então, takeWhile ignora o seu predicado quando ela recebe uma lista vazia. Afinal, não existem elementos a serem retornados. No entanto, quando takeWhile recebe uma lista desestruturada em cabeça e cauda, ou seja, não vazia, ela não ignora o seu predicado P e ela retorna elementos da lista desestruturada em x e xs à medida que esses elementos satisfazem o predicado. Então a definição de takeWhile no segundo caso acaba envolvendo um condicional. Ou seja, desde que P de x seja verdade, a gente retorna uma nova lista consistindo do elemento x na sua cabeça e de uma cauda definida recursivamente por takeWhile, utilizando o mesmo predicado para a cauda xs. No entanto, caso x não satisfaça o predicado, x não é tomado por takeWhile e nenhum outro elemento da lista será tomado por takeWhile. Então, takeWhile retorna uma lista vazia. Vamos dar uma olhada em takeWhile. takeWhile tem a assinatura de acordo com as notas de aula e a gente pode passar um predicado para takeWhile. Por exemplo, a gente poderia passar o predicado
menor ou igual a 10. E aí a gente passa a lista, uma lista infinita de números de 1 em diante. E a gente observa take while retornar apenas os 10 primeiros elementos. Aqui a gente também tem uma outra novidade. Vamos observar o seguinte. Esse operador menor ou igual, ele toma um elemento que pode ser, ele toma um tipo que pode ser ordenado e, dados dois valores desse tipo, retorna booleano. No entanto, a gente não passou dois argumentos para menor ou igual. A gente passou apenas o segundo argumento de menor ou igual. A gente escreveu isso, menor ou igual a 10. Ou seja, a gente não colocou um argumento um valor como seu primeiro argumento. Então a gente poderia perguntar qual é o tipo de menor ou igual a 10. E observe então que menor ou igual a 10 realmente tem um tipo. E é justamente um predicado, ou seja, é uma função que, dado um certo valor de A, retorna booleano. Observa então que A deve ser um tipo numérico e ordenável. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que as funções de Haskell podem ser aplicadas parcialmente. Ou seja, a operação de soma é uma função que recebe dois argumentos. No entanto, a gente pode aplicar parcialmente a operação de soma. A operação de soma aplicada parcialmente também é uma função. A relação menor ou igual aplicada parcialmente também é uma função. E pode ser aplicada até a gente ter o valor de retorno, certo? Então a gente tem essa outra propriedade das funções de Haskell. Se você entende as funções de Haskell como tendo múltiplos argumentos, digamos, uma função em Haskell recebendo 2 argumentos, ou 3 argumentos, ou 4 argumentos, você pode entender que as funções em Haskell podem ser aplicadas parcialmente. No entanto, também existe a perspectiva em que todas as funções em Haskell, na verdade, são unárias, ou seja, todas as funções em Haskell recebem apenas um argumento e, na verdade, podem às vezes retornar outras funções, como é o caso da própria operação de soma. A operação de soma pode ser vista como uma função que recebe 2 argumentos e que pode ser aplicada parcialmente, mas o olhar mais correto sobre Haskell nos diz que a função soma, a operação de soma, é uma função unária, ou seja, que recebe um único argumento e que retorna uma função, certo? Então, o olhar mais correto sobre Haskell nos diz para olhar para a primeira setinha na assinatura de uma função. A gente olha para a primeira setinha e observa o seguinte. Antes da primeira setinha, a gente tem o argumento que essa função recebe. E após a primeira setinha, tudo o que vem após a primeira setinha é o valor de retorno dessa função. Nesse caso, a operação de soma recebe um argumento e retorna uma função. Essa outra função, por sua vez,
recebe mais um argumento e computa totalmente a soma dos dois argumentos. Ok? Então, na verdade, as funções em Haskell são unárias e elas podem retornar outras funções. É a forma mais correta de compreender as funções de Haskell, tá bem? Então é por isso que bem aqui a gente pode ter take-while sendo definido com um predicado, na verdade, sendo aplicado com um predicado que recebe um argumento e uma lista infinita, tá bem? Ou seja, a relação menor ou igual recebe o argumento 10 e retorna parcialmente e retorna uma função que espera receber o primeiro argumento de menor ou igual para aí sim retornar um valor booleano. Tá bem? Então essa é a função take-while e a gente tem que observar isso, que funções em Haskell são unárias. Tá bem? Assim como o take-while, a gente tem o análogo drop-while que descarta elementos enquanto um predicado é verdadeiro. Então a gente vai poder observar. A definição é bastante parecida com a de take-while. A gente vai poder observar drop-while. Da mesma forma que a gente observou take-while, mas a gente vai mudar essa direção. A gente vai fazer maior ou igual que 10. Ou seja, enquanto o predicado satisfaz maior ou igual que 10, a gente descarta os elementos da lista infinita. Nesse caso, o valor de retorno vai ser... eu não importei maior ou igual. Então a gente não tem acesso a maior ou igual. Tudo bem. Então vamos ver uma outra forma. Vamos ver uma outra forma de dar esse exemplo. A gente tem a função odd. Não, a gente também não tem a função odd. Certamente a gente não vai ter a função even. Que função a gente pode aplicar? Eu vou ficar devendo um exemplo desses para o exemplo de drop-while para nossa live, tá bem? Eu não vou conseguir exemplificar drop-while agora, mas na nossa live a gente volta nessa questão. E assim como take e drop, que são funções complementares, acabam sendo retornadas em conjunto com split at, a gente também tem a função span, que congrega os retornos de take-while e drop-while. Ou seja, a função span ela recebe um predicado como argumento e ela retorna, e dada uma lista de elementos do tipo A, ela retorna uma tupla de listas. Estes são os primeiros elementos de span que satisfazem o predicado, e estes são os elementos restantes da lista, a partir do primeiro elemento que deixa de satisfazer o predicado, tá bom? E aqui a gente tem mais uma novidade. Observa aqui que a gente tem a lista L sendo desestruturada em cabeça e cauda. Ou seja, o arroba permite que a gente fale de algum tipo, de algum valor, de algum tipo, na sua forma construída e também na sua forma desestruturada. Então, L é a lista inteira
E a lista inteira é dividida em cabeça e cauda, x e xs, tá bem? A gente tem dois exercícios. Um exercício para fazer a função insert, que insere um elemento em uma lista ordenada, mantendo a ordenação. E o exercício 5, que serve para implementar o insertion sort, baseado na função insert do exercício 4. A gente agora vai implementar a composição de funções. Como as funções são o tipo elementar para representar uma ação, uma transformação em Haskell, é natural que, para o desenvolvimento de ações complexas, que podem ser divididas em subações, a gente passe primeiro pelo desenvolvimento de ações mais simples e utilize composição, combine essas ações mais simples para produzir ações mais complexas. Então aqui a gente vai ter mais uma função de alta ordem, a função comp. A função comp recebe uma função que vai de B em C, uma função que vai de A em B e retorna uma função que vai de A em C. Ou seja, a função comp faz a composição da sua segunda função com a sua primeira função e dá um valor de retorno. Daí, a gente tem que os argumentos de comp são f, a função que vai de B em C, g, a função que vai de A em B, e x, que é um valor de A, a partir do qual a gente vai obter um valor de C. Então, a ideia pela assinatura é tomar x, que é um valor de A, utilizar a função g para obter um valor de B e, por fim, utilizar a função f a partir desse valor de B para obter um valor C. Então, a função comp ela descreve o conceito de composição, mas a gente não vai utilizar a função comp diretamente. A gente vai utilizar um operador de composição, ou seja, a gente vai definir o operador ponto como tendo a mesma assinatura que comp. O operador ponto recebe a função que vai de B em C, a função que vai de A em B e retorna uma função que vai de A em C. Ou seja, o operador ponto recebe as funções f, que vai de B em C, e g, que vai de A em B, e aplica parcialmente f e g na função comp. E, portanto, a função comp retorna uma função que vai de A em C. A gente pode dar um exemplo disso da seguinte forma. Vamos definir a função f. Aliás, vamos primeiro verificar que o operador de composição se encontra no escopo. O operador de composição está em escopo. Vamos pedir informações sobre esse operador de composição. De fato, é o operador de composição que a gente tem definido. E agora a gente vai utilizar ele para definir uma nova função. Uma função baseada na composição de vezes 2 e mais 3. Lembrando, né, que essas operações binárias, quando aplicadas parcialmente, resultam em funções. Então a gente está tomando duas funções, mais 3 e vezes 2, e está compondo elas para formar a função f. Então, o que a função f faz com o seu argumento? A função f recebe o seu argumento, soma 3 ao seu argumento e, em seguida, multiplica por 2.
Então você pode observar que f3 está somando 3 ao argumento 3, obtendo 6, e em seguida está multiplicando 6 por 2, obtendo 12. A gente pode definir a função g ao contrário, fazendo primeiro mais 3 composta com vezes 2. Então, g de 3 vai ser igual a 9. Por quê? Porque g de 3 vai pegar o 3 e multiplicar por 2, obtendo 6, e depois vai somar 3, obtendo 9. Ou seja, quando a gente define uma função por composição, as funções dessa composição vão sendo aplicadas da direita para a esquerda, tá bem? Uma função definida por composição pode ter várias funções na sua definição. Como nesse caso, em que a gente tem 3 funções em composição. Primeiro a gente soma mais 1, depois multiplica por 3 e depois soma 3. Então h de 10 vai ser 11 vezes 3 mais 3. h de 10 vai ser 36. Tá bem? Então isso é a composição. A gente pode implementar a função replicate no exercício 6, em que a gente toma um elemento A e cria uma lista de elementos do tipo A com n elementos iguais ao segundo argumento. Esse é o exercício 6 e ele é baseado em uma função que é pedida em laboratório. A gente tem uma função bastante simples, que é a função not. A função not ela costuma ser usada majoritariamente em composições, dada a sua simplicidade. E o que a função not faz é o seguinte: ela recebe um booleano e retorna seu oposto. Então, not true é false e not false é true. A gente define a função break, que faz o contrário da função span. Ou seja, ela toma na primeira componente da tupla os primeiros elementos da lista que não satisfazem o predicado, e a partir do primeiro elemento que satisfaz o predicado, ela retorna os elementos restantes na segunda componente da tupla. A gente não precisa implementar break do começo. Como a gente já tem a implementação de span, o que a gente precisa fazer é passar o predicado P negado para span. Então a função break recebe o predicado e a lista, e ela passa para uma chamada de span não o predicado P, mas a negação do predicado P, que é justamente obtida por composição. Ou seja, o predicado P retorna o seu valor booleano e em seguida a função not converte esse valor de verdadeiro para falso ou de falso para verdadeiro. E claro, a função span, essa chamada de span, é feita justamente sobre XS. A gente também tem a função filter. Dessa vez a função filter não para no primeiro elemento que não satisfaz o predicado, pelo contrário, ela filtra todos os elementos de uma lista que satisfazem um certo predicado. Então a sua assinatura consiste de receber um predicado, uma lista de elementos e retornar uma sublista dos elementos que satisfazem o predicado.
naturalmente, ao receber uma lista vazia não há nada que possa ser feito. Inclusive o predicado P poderia ter sido ignorado aqui, mas não foi. E agora a gente tem o caso em que a função filter recebe o predicado e uma lista com cabeça e cauda. Nesse caso, a gente vai ter um condicional baseado na condição P de x, ou seja, se a cabeça x satisfaz ou não o predicado P. Caso satisfaça, a gente retorna x dois pontos xs', ou seja, a gente retorna uma nova lista com cabeça x e cauda xs', e caso não satisfaça, a gente retorna apenas xs', onde xs' é justamente o resultado obtido ao chamar a função filter com o predicado P para a cauda xs. A gente pode observar isso da seguinte forma. Vamos olhar aqui. Vamos tentar definir a função odd. A função odd ela não está no escopo, mas o objetivo de odd seria determinar se um número é ímpar ou par. Então a gente pode utilizar o operador %, salvo engano. Não, acho que é a função mod. Mod 3, 2. A função mod também não está em escopo. Aliás, eu vou importar a função mod. Senão a gente não faz nada, né? Pronto. Então, a função mod ela retorna o resto da divisão do seu primeiro argumento pelo seu segundo argumento. Então a gente pode definir a função odd como sendo uma composição entre exatamente igual a 1 e mod aliás, antes de fazer isso, vamos definir uma função auxiliar f. F de x é igual a mod x2, ou seja, a função f ela retorna o resto de x na divisão por 2. Então f de 3 é 1, f de 2 é 0, f de 4 é 0, f de 5 é 1. Então agora a gente pode definir a função odd da seguinte forma. A gente vai ter uma composição entre exatamente igual e a função f. Então, a gente tem que odd 3 é true, odd 2 é false, odd 5 é true, e a gente pode também definir a função even como sendo not odd, tá bom? Então, even 2 é true, even 3 é false e assim por diante, tá bem? Então, a função filter, vamos pedir informações sobre a função filter definida no nosso arquivo list.hs. A função filter ela deve ser capaz de filtrar elementos em uma lista, dado um predicado, claro. Então, filter odd dos elementos de 1 até 10 retorna os elementos ímpares e filter even com os elementos de 1 até 10 retorna os elementos pares. Tudo bem? Então a gente tem um exemplo de como o filter funciona. Filter não para no primeiro elemento que deixa de satisfazer o predicado. Filter, de fato, examina a lista toda, tomando os elementos que tornam o predicado verdadeiro.
voltando para aquele conceito de que as funções em Haskell são unárias e podem retornar funções, a gente tem essa curiosidade que é a função onCurry. A função onCurry, ela recebe uma função de Haskell que, entre aspas, recebe dois argumentos, A e B, e retorna C, e ela retorna uma função que recebe como seu único argumento uma tupla AB e retorna C. Ou seja, onCurry transforma uma função implicitamente binária, na verdade, transforma uma função implicitamente unária em uma função explicitamente unária, tá bom? Então, onCurry, quando recebe a função f e uma tupla xy, essencialmente utiliza os elementos x e y de maneira separada numa chamada para f. Então, se você passa apenas a função f para onCurry, ou seja, se você faz a aplicação parcial do primeiro argumento para onCurry, onCurry retorna para você uma função que se comporta como uma função que você passou como primeiro argumento, mas que não aceita aplicações parciais, pelo fato de ser explicitamente unária. Tá bom? Então, isso encerra a nossa discussão sobre funções elementares de lista, e na próxima aula a gente vai tratar sobre computações repetitivas, ou seja, como a gente faz para superar a ausência de laços na linguagem Haskell. Tá bem? Então, esse é o conteúdo da aula de hoje e até a próxima.